Brasil, o vídeo de hoje está simplesmente surpreendente. Eu vou apresentar para vocês duas grandes entrevistas que eu fiz. Uma com um pastor de uma igreja bíblica e uma outra com dois mormons, duas pessoas religiosas da igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, a respeito do texto de Mateus capítulo 16, versículo 27 e 28, que diz que alguns dos que estavam ali perante Jesus, na frente dele, não morreriam até que vissem ver o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória com seus anjos para dar a cada um segundo as suas obras. E pasmem, a resposta foi surpreendente. Então, por isso que eu estou falando. Para mim te dar uma resposta assim concreta, o que seria interessante? Eu tenho que fazer um estudo de todo o contexto. Mas o que o Espírito diz ao senhor agora? Pode revelar agora, como ele não pode revelar agora. Tem isso, né? Ué. Chegou a afirmar que João estava vivo para dizer que Jesus Cristo não mentiu sobre esta profecia. Sim. Então João, o amado, né? Ele não passou a morte, né? Ele continuou vivo até hoje, né? Então, Oi? João tá vivo até hoje? João tá vivo? Não, pessoal, João tá vivo. Não, é sério. Sem brincadeira. Eu espero muito que vocês gostem. Mas logo após a nossa abertura, eu te mostro tudo. Eu te garanto. Além da Fé com Jason Ferrer. Brasil, nós estamos de volta. E como sempre, é uma honra muito grande receber você de todas as partes do Brasil e do mundo. Eu sou o Jason Ferrer, muito prazer. Sou o Jason Ferrer, o apresentador do canal Além da Fé. Uma honra muito grande poder ter aqui a sua presença. Agradecer a você pela sua participação e, acima de tudo, muito obrigado por sua preferência ao nosso canal. Eu espero que você goste dos nossos conteúdos, que seja crítica à sua mente, que você tenha o poder da pergunta, o poder da dúvida e a arte da crítica. Tenha esse tripé para que ninguém te derrube. Esse tripé que eu chamo da arte da dúvida, da crítica e da pergunta. Se você tiver esse tripé, ninguém te derruba. Nenhum religioso vem para fazer a tua cabeça, porque você pensa por si mesmo. Você tem o poder da lógica, da coesão e da coerência a seu favor. Então, espero muito que o vídeo de hoje seja muito bom, mas antes de nós irmos diretamente para as duas entrevistas, eu gostaria que você do outro lado, se você não é membro do nosso canal, eu vou pedir a você, por gentileza, nos ajuda, nos fortaleça, para que a nossa voz possa chegar em mais corações e possa chegar em mais mentes. Outra coisa, se você puder, nos ajuda através do Pix aqui, para que nós possamos confeccionar o nosso livro, Brasil. Nós estamos com um livro para ser confeccionado, e um livro chamado Por que Jesus Mentiu sobre a Sua Segunda Vinda. E aí eu estou querendo publicar esse livro. É um livro que vai ser algo inédito, porque é difícil algum tipo de cético, descrente, publicar algum material no Brasil altamente, perigosamente religioso e cristão. Então, se você do outro lado nos ajudar, eu tenho certeza que vou poder produzir esse conteúdo e vai sair um conteúdo muito profissional, vai sair um conteúdo muito bem feito, uma coisa muito legal que vai dar gosto de você do outro lado de ler, tá? E para ajudar outras pessoas também. Então nos ajuda, cara, e nos fortaleça. Bom, vamos para o vídeo do pastor, aonde eu passei e esse pastor estava na frente da sua igreja. Eu pedi para que o pastor pudesse abrir a Bíblia dele em Mateus capítulo 16, versículo 27 e 28. E veja aí qual foi a resposta deste pastor. Olha aqui, pessoal, agora o pastor... Pastor, qual é o nome? Elcivan, né? Pastor, agora, gente, olha aqui, ó. Tá vendo o pastor Elcivan, certo? Aqui da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Ele vai explicar pra gente aqui Mateus capítulo 16, pastor. Mateus capítulo 16, o versículo 27 e 28. Pessoal, presta bem atenção aí, tá bom? Que o pastor vai explicar. Porque aqui, ó, tá vendo? Pelo menos tem a palavra, né? Avivamento Bíblico, desde 1946, edificando vidas. Então, Mateus, pastor, Mateus 16, 27 e 28. Porque o pessoal tá numa briga danada, rapaz, poder entender esse texto aí. 26...
e 27. 27 e 28. 27 e 28. Isso, são os versículos 27 e 28 de Mateus 16. O que ele diz aí? Vamos ver se eu consegue resolver esse problema pra gente, né? Pelo menos se Deus pode lhe usar. Aqui, meu querido, tem todo um contexto, né? Você precisa entender o contexto, o que Jesus está trazendo aqui pro pessoal, essa explicação aqui, ó. Isso. Porque aqui, ó, o versículo inicia assim: chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentar, pediram que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse: quando é chegada a tarde, diz, haverá bom tempo porque o céu está rubro. Então assim, aí você tem que pegar o contexto. O que é o contexto? Isso. Antes e depois do texto, para você entender. Aí aqui... O contexto, por exemplo, está no 10, no capítulo, aqui é o capítulo 16. Isso. Mas o contexto dele está no 10, aonde Jesus fala que os discípulos eles não iriam acabar de percorrer a cidade de Israel no evangelismo sem que antes Jesus Cristo viesse na glória de seu Pai. E depois aqui no capítulo 16, Jesus está deixando bem claro mais uma vez que alguns dos discípulos que ali estavam com ele não morreriam até que vissem vir Jesus Cristo nas nuvens com poder e grande glória para dar a cada um segundo as suas obras. Aí eu gostaria que o senhor me explicasse esse texto pelo Espírito, né? Aí porque o Filho do Homem virá na sua glória de seu Pai. Isso. Com seus anjos. Isso. Então dará a cada um segundo as suas obras. Isso. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão que não provarão a morte até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Então, quando foi que esses discípulos eles viram Jesus Cristo voltar? Então você tem, aí o que eu estou explicando para você tem que pegar o contexto. Jesus, ele falou isso aqui nos dias atuais que ele estava na Terra. Isso, nos dias atuais. Isso ia cumprir naqueles dias. Isso, não morreriam. Isso vai cumprir no mundo vindouro agora, na segunda volta de Cristo. Ele está dizendo que vão estar vivos. Se é para se cumprir hoje, se é para se cumprir agora, então os discípulos deveriam estar vivos, porque eles não morreriam, não poderiam morrer. Aí se o contexto aqui, é igual eu estou te explicando, está falando que é para os discípulos, então isso aqui se cumpriu com os discípulos que viram. Então, mas alguns dos que aqui estão perto de Jesus. Ele fala alguns dos que aqui estão. Então seria que estavam ouvindo Jesus. Isso, pastor, isso, exatamente, exato. Então, por isso que eu estou falando. Para mim te dar uma resposta assim concreta, o que seria interessante? Eu tenho que fazer um estudo de todo o contexto. Mas o que o Espírito diz ao senhor agora? Mas o que você colocou aí, dar-se a entender que ele justamente estava falando para quem? Mas não é isso que está escrito aqui, não? Para os discípulos. Isso, né? E não está escrito isso aí? Por quê? Porque o Filho do Homem virá na sua glória do seu Pai. Isso. Sabe o que eu gosto de fazer quando eu pego um assunto polêmico? Eu gosto de pegar várias traduções. Mas assim, pastor, o que a gente briga nos grupos, discute, né? O que a gente discute nos grupos é o seguinte: será que são os tradutores, certo? E os comentaristas exegéticos, que são mais importantes e ao mesmo tempo mais preciosos do que o Espírito Santo, ou o Espírito Santo que está aqui agora que pode revelar? E por que a gente não pede isso ao Espírito? Porque assim, eu sou novo convertido. Como eu sou novo convertido, eu quero entender isso daí, porque o pessoal está bagunçando a minha cabeça demais. Então, mas o que eu falo para você? Eu moro ali, ó, naquela casa de muro amarelo, a outra. Sim, senhor. Esse fim de semana eu tô corrido, que eu tô saindo de viagem amanhã, mas o que eu posso fazer? Eu vou te passar meu zap e nós vamos falando. Sim, senhor. E durante a semana eu vou fazer um estudo sobre isso aqui. E aí eu vou te dar uma resposta mais concreta em cima do estudo e da revelação do Espírito Santo. Então, mas agora mesmo, neste exato momento... Assim, a princípio, o que a gente entende é que se você... Essa colocação sua, ela não está errada quando ele fala aos discípulos. Isso, porque alguns dos que aqui estão, né? Aqui estão, mas é igual eu estou te falando. Aí você tem que buscar o quê? Você tem que buscar tradução. Porque tem muita coisa que às vezes ele está falando, você acha que está no passado e ele está revelando para o futuro. Então, mas o texto que o senhor está lendo aqui, por exemplo, está dizendo alguma coisa para o futuro? É igual eu estou falando para você. Essa tradução aqui... É João Ferreira de Almeida, né? Tudo indica que sim. E sem contar que ela deve ser corrigida, atualizada.
Ela deve ser corrigida e atualizada, né? Então, assim, é igual eu estou explicando para você. Eu gosto desses assuntos, ela não fala aqui. Mas eu digo assim, por exemplo, quando o senhor agora, se o senhor pedisse para que o Espírito Santo pudesse, neste momento, revelar essa mensagem para o senhor, para que eu pudesse dar uma resposta ao pessoal aqui agora. Ele pode revelar agora, como ele não pode revelar agora. Ele pode... Tem isso, né? Ué. Pode ser a hora que eu estou orando, pode ser a hora que eu estiver com outras traduções lendo, ele pode trazer a revelação. Dá uma revelação, entendi agora. Porque a Bíblia é o seguinte, a gente fecha aqui, daqui meia hora você lê, aí vem de novo aquele entendimento. Por isso que, igual você está falando, está sendo um assunto polêmico. Por quê? Porque vários estão tendo um entendimento. Por exemplo, se o senhor pegar esse mesmo texto aqui, veja o contexto de volta de Jesus falando que ia voltar. A segunda vinda dele, ele falou que ele iria voltar ainda quando os discípulos estivessem vivos. Veja o capítulo 10, versículo 23, só para você ter uma ideia do que eu estou lhe falando. Mas aí é igual eu estou explicando para você. Você tem que entender todo o contexto. 10, 23. 10, 23 de Mateus ainda. Quando, pois, os perseguirem nesta cidade, fugiram para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então, aí ele está dizendo que antes mesmo que os discípulos percorram todas as cidades de Israel, elevando o evangelho, antes disso, deles chegarem todas, Jesus Cristo vai voltar, enquanto eles estiverem vivos, né? Então, mas aqui, aí, igual eu estou te explicando, você tem que entender o contexto. Se ele está falando da segunda vinda... É da segunda vida, antes que venha o Filho do Homem, né? Então, aí o senhor vê que, assim, pastor, ele está dizendo aqui, né, que antes que os discípulos possam percorrer todas as cidades, a vinda do Filho do Homem, que é o vindo do Filho do Homem mesmo, eles vão ver isso aí acontecer. Então, mas é igual eu estou te explicando. Por que é 4 evangelhos? Porque os 4 evangelhos, eles são semelhantes. No caso de Lucas, não. Lucas, quando ele inicia o evangelho, o que ele fala? Quando ele inicia... Você já prestou atenção nisso aqui. Tendo, pois, muitos empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Então, Lucas, ele não andou com Cristo. Não. Ele não era discípulo, né? Então, ele está dizendo o seguinte, ele pegou uma narrativa, ele pegou... como diz o nome? Jason. O que você viu quando você estava andando com Jesus? Não, eu vi isso, e ele foi escrevendo. Então, mas os 4 evangelhos, eles são bem semelhantes. Por exemplo, o senhor estava em Mateus, não foi? Mateus ainda, capítulo 26, pastor. 26, 64, Jesus fala para Caifás e para Anás e para todo o Sinédrio que ele iria voltar e o Caifás ainda estaria vivo. Leia aí o que está escrito, por gentileza. Disse-lhe Jesus, tu nos disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Vindo. Então quer dizer, vereis em breve, é breve. Não é tantos anos depois, é breve, vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens. E falando isso para Caifás e para Anás. Então, mas é igual eu estou te explicando, aí você tem que entender o contexto e a tradução. Porque tem muita tradução complexa. Não é que está errado, mas é complexa. Então, por exemplo, eu gosto muito de estudar a Torá. A Torá. Porque a Torá, a tradução dela, ela é bem... Não só o Velho Testamento, buscar traduções judaicas do Novo Testamento. Por quê? Porque é mais concreto. Aí você pega um texto desse aqui... Mas o senhor está vendo que em todos eles... Jesus Cristo está dizendo bem claro, né, que ele ainda vai voltar enquanto essas pessoas estiverem vivas. Tanto é que ele falou aqui, em 24, veja só, 24, 34, ele fala que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, quer dizer, não passará a geração que ele estava falando, né? Sem que todas as coisas aconteçam. Mas aí a polêmica, qual é a polêmica de vocês? Você acha que Jesus já veio a segunda vez? Então, pastor, já veio a segunda vez? O pessoal está me perturbando, tanto é que eu estou aqui, pegando a sua imagem, justamente para o pessoal não imaginar que eu é que estou mentindo para as pessoas, entendeu? Quando eu vejo aqui o texto, eu estou mostrando o texto para as pessoas. E aí eu falei, não, gente, eu vou pegar um pastor cheio do Espírito Santo. Porque o que acontece? Você não pode pegar um texto isolado, por exemplo, tem um texto em Lamentações, que fala assim,
Jerusalém pecou gravemente e as suas vergonhas estão nas suas saias. Você lembra quando saiu aquela moda, talvez você não lembra, não sei sua idade, que as mulheres usavam uma saia comprida, mas porém rachada? Ah, eu lembro disso aí, eu já vi já. Rapaz, eu tive um problema sério com um pastor de uma denominação que falou com a ovelha que ela ia pro inferno por causa daquilo. Ele mostrou esse texto, falou aqui, ó, é pecado. A menina chegou lá chorando, pastor, eu vou pro Nossa, mas isso não tem nada a ver, né? Então, mas ele pegou um texto isolado. Mas esses textos aí, o senhor acha que esses textos são isolados? Por isso que eu tô falando. O que tem que fazer aqui? Você tem que pegar o contexto, você tem que estudar o contexto, estudar antes e depois para você entender qual era a narrativa que Jesus estava falando aqui. Entendi. O que Jesus está querendo dizer aqui. Entendi. É igual as parábolas. Se você pegar a parábola, você acha que ele está dizendo que é o que aconteceu, mas ele está contando uma parábola. Então tem muitas coisas na Bíblia. Por exemplo, quando Jesus é morto, o véu rasga, e tem um versículo, agora eu não me lembro onde, que fala assim, que alguns mortos ressuscitou e foram vistos andando pela cidade. É Mateus 27, 54. E para onde foi eles depois? Sei eles lá. voltou para o cemitério? Eu não Eles sei. ficaram vivos? Então, sobre... Não tem explicação. Então, mas eu digo assim, pastor, esses mortos, por que somente Mateus viu? Por exemplo, nenhum historiador, poeta, prefeito, vereador, filósofo da época, ninguém no mundo todo, Pilatos não viu, Herodes não viu, Caifás não viu, nenhum escritor daquela época viu, por que somente Mateus viu isso daí? Já que esses mortos andaram por Jerusalém, cumprimentando a um e a outro, como está escrito em Mateus 27, 54, já que o senhor tocou nesse assunto. Porque somente Mateus viu esse evento tão miraculoso. Então, esse não tem contexto. Ele é um versículo isolado. E quando que eu vou saber essa resposta? Quando que você vai saber essa resposta? Não sei, pastor. Quando a gente chegar no céu. Ah, só lá mesmo? Só lá, ué. É uma coisa que eu não posso ficar quebrando a minha cabeça, dizendo, mas esses caras foram vistos, Mateus registrou. Eles voltou para o cemitério? Para onde eles foram? Não tem contexto. Então a gente não pode nem ficar pensando sobre isso, né, pastor? Ué, porque você não vai ter resposta. A não ser... Isso aí acaba machucando o cérebro também, né? O Espírito Santo te deu uma resposta, dizendo, não, ó, isso aí aconteceu assim, assim, assim. Só que eu digo pra você, é inédito, né? O Espírito Santo não vai perder tempo com um negócio desse. Mas você está registrado. Tá, mas ele não vai perder tempo com um negócio desse. Por que ele não vai perder tempo? Porque tá registrado. Mas o que isso edifica na minha vida e na sua vida? Por exemplo, se tivesse vários historiadores confirmando esse efeito, assim como a ressurreição de Jesus, se tivesse várias pessoas falando sobre esse assunto, tudo bem, mas é somente o pessoal da Bíblia falando que Jesus ressuscitou. Não tem mais ninguém falando da ressurreição dele. Ele andava com mais de 5.000 pessoas, ninguém registrou nada. Não, mas essa ressurreição que eu estou falando aqui não é de Jesus. Mas é dos mortos. De alguns mortos. De cemitério. Isso. E ninguém registrou nada. Jesus, por exemplo, ressuscitou. E ninguém registrou nada, somente os evangelistas, só eles viram. Mas aí, nesse caso, você já foi em Jerusalém? Mas se você for lá em Jerusalém, o túmulo está vazio. Mas o túmulo de muitas pessoas estão vazias. Não só o de Jesus, que a gente nem sabe onde é que está. Por exemplo, só a mãe de Constantino, só ela indicou 3 vezes onde foi que Jesus foi enterrado, em quais túmulos. E fica uma briga entre cristãos ortodoxos e cristãos da Igreja Católica, dizendo onde foi que Jesus foi enterrado. Ninguém sabe. Então são assuntos que, igual eu estou falando para você, eu creio na palavra de Deus, né? Está escrito aqui, eu creio. Pastor, eu até já deixei de fazer perguntas, porque eu acho que às vezes pergunta não fica muito bom para nossa fé, né? O que acontece? Talvez você vai ficar querendo resposta para as coisas que você não vai ter agora, e respostas que não vai te edificar. O que isso vai trazer? Eu vou revirar a história para me descobrir. Mas o que isso vai edificar para mim? Só para massagear o meu ego? Mas, por exemplo, pastor, quando a gente sabe se Jesus disse que voltaria naquela época, ou se a gente sabe se Jesus ainda vai voltar, isso não edifica a nossa fé? Não, porque a gente fica esperando, né? Eu creio que ele vai voltar. Que ele vai voltar, senão eu não estaria pregando. Mas eu digo assim, mas aí fica. Mas esse pensamento do senhor não fere o que diz a Bíblia, dizendo que ele ia voltar naquela geração, naquele povo? Eu estou explicando para você. Você acha que se ele tivesse voltado à segunda vinda, você acha que o evangelho tinha sobrevivido até hoje? Mas o próprio Paulo falou que o evangelho já havia sido pregado em todas as nações. Então, mas naquela época, quais as nações que existiam? Todas as de Israel. Para onde ele mandou pregar o evangelho. Ele falou, para a cidade de Israel, pregai.
E Então, quando o mas- evangelho do reino for mas pregado, virá o fim. Por que E não veio o Jesus fim. volta para nós? Hã? Por que Jesus volta a salvação para nós, para os gentios? Mas eu tô Porque falando- os judeus Então. recusaram ele. Verdade, pastor. Mas o senhor concorda comigo que Jesus Cristo falou em Mateus 24, 14, ele falou assim, quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações, então virá o fim. O senhor concorda com isso? Aí Paulo fala que o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Agora você tem que entender quais as nações... ele tá Toda falando criatura debaixo do céu. Leia Colossenses 1:23. Então, mas se você for em Apocalipse, você vai ver que vai vir uns anjos e vai sair pregando o evangelho nos 4 cantos. Eu sei, mas aí não é uma contradição? Aí é contexto, aí é tradução. Então, mas quando ele fala assim, Colossenses 1:23, diz que ele, o próprio Paulo, afirma e é testemunha de que o evangelho do reino já havia sido pregado a toda criatura debaixo do sol. O evangelho já havia sido pregado, Paulo falou isso. Então, mas o que você crê? Mas eu sou um novo convertido, eu só leio a Bíblia. Então, Eu não sei em quem crê ainda, estou apenas lendo e pesquisando a Bíblia. por quê? Porque é igual eu estou explicando, você tem que buscar o conhecimento em várias traduções e entender o que quer dizer. Na sua tradução, Colossenses 1:23, diz como? Essa Na sua Eu tradução. nem sei que tradução que é. Eu acredito que ela seja uma confiável, porque... Não, todas. Aliás, hoje em dia está complicado, dependendo da Bíblia que você O seu nome pastor? Eucivan, né? Então, pastor Eucivan, é porque isso daí fica martelando na minha cabeça, porque se o evangelho já foi Mas pregado... o que o seu pastor fala para você? O meu pastor, poxa, ele não sabe explicar, infelizmente. Desculpa ele falar isso, entendeu? Mas ele fala que é para eu deixar de fazer perguntas. Colossenses. Ele fala assim, olha, você tem que deixar de fazer perguntas, Colossenses? senão você vai para o inferno. 1:23. Aí é por isso que eu estou perguntando a outro pastor, porque eu não tenho coragem de perguntar para ele, porque tudo dele é o inferno. Que eu vou para o inferno, que se eu fizer outra pergunta, ele vai riscar o meu nome do livro da vida. Aí eu fico sem graça de fazer pergunta para ele, né, pastor? 1:23. O que é que ele está dizendo aí? Eu já fiz essa pergunta ao meu pastor, por exemplo. Firmes na fé e não os moverdes da esperança do evangelho que foi desenvolvido, O qual foi pregado a toda criatura, né? que há debaixo do céu. Então, Qual eu, Paulo, estou testemunha. ministro. Ministro ou testemunha? Não, é igual eu estou explicando para você. Você tem que entender a Bíblia da época que foi escrita e da época que nós vivemos. Agora, uma coisa eu afirmo para você. Se tudo isso aqui já tivesse se cumprido, eu não estava aqui nem você. Ué, Mas o senhor entende que... não existia evangelho. Cumpriu o evangelho. Por que o evangelho ia estar na terra ainda? Por que ia ter Bíblia ainda? É porque assim, Jesus não é antes de Paulo, e Jesus não falou que o evangelho deveria ser pregado, e ele mandou o pessoal pregar o evangelho em todas as cidades. Aí o pessoal não foi, ele não falou que antes deles pregarem o evangelho, Jesus ia voltar antes. E o evangelho foi pregado em todos os lugares, e Paulo não falou que foi pregado o evangelho em toda criatura. Eu entendo que não foi. Então Paulo mentiu. Não, eu entendo que ele está falando da época ali. Mas Jesus falou que se o evangelho fosse pregado, todas as pessoas viriam o fim. Então, Mas de repente Paulo achou que tinha sido pregado. então o Espírito Santo, será que errou com ele alguma coisa? Não, né? Não. Então, pastor. Nem tudo que um pastor fala, que um profeta fala, é o Espírito Santo. É isso que você tem que entender. Então, o que acontece? Dúvidas surgem, sim, dúvidas surgem, só que não estuda só uma tradução da Bíblia, não. Busca mais traduções. Eu leio, eu faço a minha parte, pastor, sabe? Pesquisa, porque busca explicações no YouTube, tem muitos assim, pastores bons explicando isso. O meu pastor Adelmo, eu perguntei ao pastor Adelmo, como é que vai ser esse negócio aqui? Ele falou, olha, irmão, é o seguinte, comigo é só a verdade. Se você descumprir isso daí, você não acreditar no que está escrito, você vai para o inferno e deixe de me fazer perguntas. Entendeu? Aí eu fico como? Ter dúvida é uma coisa. Agora, se você duvidar do que está escrito na Bíblia, como que eu vou dizer que eu creio em Deus, creio em Cristo, mas eu duvido do que está escrito na palavra? Tem isso, né? Ué, Então realmente é para o inferno. não cabe a mim dizer que você vai para o inferno, nem eu. Quem sou eu para condenar você?
Quem somos nós para condenar alguém? Tá bom. É. Bom, o senhor, deixa eu colocar isso aqui lá no grupo lá da gente, Então para que eu possa... colocar. Obrigado, viu, pastor? Fico Coloca agradecido. E sempre que tiver É mais para o pessoal não entender que, assim, só o pastor Adelmo que tem a verdade, assim, no sentido de ele ter as explicações, tem outras explicações também, né? É igual eu tô te explicando. Eu não gosto, quando é um assunto polêmico, eu não gosto de dar a resposta, a não ser que já é um assunto que eu já estudei, que eu já busquei a exegese dele, já me aprofundei. Aí tudo bem. Aí eu falo, não, isso aqui eu estudei e a minha resposta é essa, essa e essa. É o que eu entendi, o que eu aprendi. Tá bom. Agora, quando é um assunto, um texto, de repente, um versículo isolado, eu gosto de estudar o contexto, eu gosto de estudar nos outros, porque será que tem esses versículos em Lucas, em João, né? Eu gosto de Marcos. O que Marcos falou? Porque às vezes você pega aqui, ó, tem casa aqui que fala assim, que tinha um cego de nascença, tem outro que já é 2. Mas peraí. Aí é o ponto de vista dos autores, né? Então eu tenho que entender por que um escreveu que era 1, outro escreveu que era 2. Tá certo, então. Bom, Então, o certo é isso. É por isso que eu gosto de estudar o contexto. então fico Mas é agradecido. Muito obrigado, pastor. Tá vendo aí, Brasil? É exatamente isso. Não tem Espírito Santo nenhum habitando em nenhum crente para ajudá-lo num fortalecimento do entendimento interpretativo da palavra, supostamente de Deus. Não há hermenêutica, não há exegese, conhecimento de grego, hebraico, latim, aramaico, seja lá o que for. Não há seminarista, não há pessoas que têm intimidade com Deus, não há nada, Brasil. Sabe por que não há nada? Porque não tem nada ali. O que depende simplesmente é um crente que abre a Bíblia e ele olha e interpreta do seu próprio jeito. Tanto é que existem milhares de igrejas, dezenas de centenas de milhares de milhões de denominações espalhadas pelo mundo. E cada um falando uma coisa diferente. Cada um escatologicamente falando coisas diferentes. Coisas contraditórias uns com os outros, uns batendo cabeça com o outro. Eu pergunto! É aí onde eu pergunto, cadê o Espírito Santo prometido por Jesus? Que falou o quê? O que foi que ele disse? E ele vos ensinará e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E cadê esse Espírito Santo? Não tem, Brasil. Não tem Espírito Santo nenhum. A gente está te mostrando isso. Isso é da cabeça do ser humano que cria um Deus, que esculpe esse Deus, que padroniza esse Deus, que convenciona esse Deus, que leva esse Deus para as escolas, para as universidades, para as comunidades, para as tribos e para toda a comunidade. E depois diz que eles estão certos. Veja a Igreja Católica. Olha quantas separações tem a Igreja Católica. Olha para as igrejas protestantes, quantas separações, brigas entre protestantes, quanto à interpretação verdadeira da Bíblia. Veja quantos livros aqui, ó, de teologia e mais teologias que falam a respeito da escatologia, da soteriologia, da armatiologia, da pneumatologia. E cada um totalmente divergente um do outro, cara. Aí eu pergunto para você, cara, que Espírito Santo é esse que dá a um o entendimento, que dá a outro entendimento, que fala coisas completamente diferentes? Eu queria saber de você, cara, que entendimento é esse que o Espírito dá? Agora, neste exato momento, nós vamos partir para uma segunda entrevista, onde eu entrevistei sobre o mesmo texto a duas pessoas religiosas que faz parte da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, os Mormons. E gostaria que você nos acompanhasse para você ver a resposta que o Espírito Santo deu para esses jovens. Acompanhe. Pronto, olha só, estou aqui com o amigo... Elder Morrison. Elder Morrison. Elder Morrison. Morrison. E aqui é Elder Moreno. Pronto, legal. Então, eles vão tentar nos explicar aqui Mateus, viu, pessoal? Mateus, capítulo 16, versículo 27 e 28. Pessoal, acredito eu que nós agora não vamos ter mais dúvidas quanto a isso daí, não é isso? Vamos ver. Então tá bom. Então, 28, certo? Isso, 27, 28 de Mateus 16. Sim. Aí diz que
Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Ele fala, em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no céu, no seu reino. Então, quer dizer, ele está deixando claro que algumas pessoas que estavam ali com ele não morreriam até que pudessem ver o Filho de Deus vindo no seu reino. Rapaz, quebra-cabeça. Aí eu queria saber de vocês, cara, o que vocês acham? Essa é uma ótima pergunta que eu acertei, né? Para um pouco o contexto sobre esse capítulo, esse é Jesus Cristo, quando ele vai estar preparando seus discípulos para ir no Monte de Transfiguração, né? Lá foi onde Pedro, Tiago e João... Transfiguração então. Eles foram para ver Jesus Cristo em sua glória, né? E aí também eles vieram Moisés, né? Elias, Elijah, essas pessoas, para trazer de volta as chaves, né? Que é basicamente a autoridade para agir no nome de Cristo, né? Mas ele está falando sobre algumas pessoas no grupo dos discípulos que não morreriam. Especificamente João, né? João, ele... todos os outros apóstolos, né? Eles foram perseguidos e mortos após esse evento. Olha aí, que legal. Só que João, ele foi para o lugar de Patmos, né? Patmos. Onde ele escreveu suas últimas revelações, né? Escreveu o Apocalipse, né? E a gente não ouviu mais sobre ele. Só que a gente acredita, tipo, que Deus ele chamava profetas nos tempos antigos, que ele chama agora. A gente sabe por meio de revelação moderna que João ele foi prometido que ele seria translado. Certo. Então, isso significa o quê? Significa que o corpo dele seria mudado, porque ele não ia morrer, né? Ele ia ficar nos últimos dias até Jesus Cristo volta. Então, o corpo dele não passa fome, né? Ele não vai morrer, né? Ele tem um corpo que vai continuar até a segunda vinda. Então ele está ainda... Mas eu digo assim, um texto problemático, por qual motivo, Morrison? É porque o texto diz assim, até que vejam vir. Se era para vir, é uma vinda. Isso quer dizer que é um retorno de alguém que foi. E Jesus Cristo estava com eles no Monte da Transfiguração, porque o capítulo 16 até o capítulo 17 passaram-se 6 dias. Então Jesus estava com eles. E sem contar que no Monte da Transfiguração não teve anjos, né? Porque ele falou que virá com 6 anjos para dar a cada um segundo as suas obras. Então, quer dizer, no Monte da Transfiguração eu acho que não poderia ser. Porque primeiro, ele falou que alguns, não seria um. Então ele prometeu que alguns dos que aqui estão não provarão, no plural, a morte, até que vejam vir. Então quer dizer, se é para vir o Filho de Deus, então quer dizer, ele não poderia vir se ele estava lá. Eu não vou poder dizer para você, olha, eu vou retornar, tá bom? Eu retorno para vocês. Mas não tem como eu retornar para vocês se eu estou aqui. Não é verdade? E como é que se explica isso aí, então? Se não tem anjos no Monte da Transfiguração, não tem recompensas no Monte da Transfigurações, então como é que a gente aplica esse texto à Transfiguração? Não, tá ótimo. Então, esse evento que ele está falando é sobre a segunda vinda dele, Isso, né? E aí ele falou que os discípulos, na segunda vinda, estariam vivos para ver. Agora, pirei, cabeção. Sim. Então, João, o amado, né? Ele não passou a morte, né? Ele continuou vivo até hoje, né? Então... Oi? João tá vivo até hoje? João tá vivo? Não, sim. Pessoal, João tá vivo. Não, é sério, sem brincadeira. Mas ele falou que alguns, não um. E mesmo assim, se apenas um João tá onde vivo? Então, a gente não sabe exatamente onde ele tá. Isso é uma coisa que a gente sabe por revelação. Que ele tá vivo, só que a gente não sabe, exatamente onde ele está, né? Tem algumas histórias e tudo mais. Mas ele tá vivo 2000 anos, com o coração batendo. Sim. Então, o corpo dele passa... Fisicamente, né? Morrison, de verdade, Morrison. Sim. Você acredita nisso? É porque eu nunca ouvi essa informação na minha vida. É por isso que eu queria conversar com um de vocês para ver se é isso mesmo. Mas como é que vocês sabem que João está vivo? Bom, com 2000 anos.
Então, isso é uma ótima pergunta que você tem, né? Então, a resposta curta, né? Simplesmente que um rapaz, né? Em 1820, ele foi para orar, para descobrir qual das tantas igrejas existe realmente é verdadeira, né? Tá. E aí, nessa visão, ele viu Deus e Jesus Cristo, né? Por meio dele, de Deus, ele continua a falar conosco. Então, por meio de profetas, né, que Deus ele continua a chamar hoje, a gente sabe mais em relação a algumas coisas, né? Inclusive, tipo, sobre a translação de João, né? Ele é um ser translado. Tem outras pessoas também, né, que foram mencionadas, que também Estão assim, vivos 2000 anos. Sim. Mas ele falou assim, ó, até que vejam vir alguns dos que aqui estão, não é isso? Então não seria só João, seria alguns. Então onde é que estão o restante dos outros? Bom, então a gente sabe que João ele ainda está vivo, né? Tem outras pessoas, por exemplo, né? A gente acredita que Jesus Cristo, após o ministério na Bíblia, ele foi também para o povo aqui nas Américas, né? Também tinha um grupo de pessoas da casa de Israel, né? Chamado Nefitas. Eles viram, né? Eles viram Jesus Cristo, né? Após a morte e a ressurreição dele, ele visitou o São povo os aqui. indígenas americanos, tipo isso. da antiga América, é isso? Isso mesmo, né? É. E aí, isso tá tudo registrado num livro chamado Livro de Mormon, né? Eu tenho inclusive o livro de Mormon, mas eu queria conversar com uma pessoa da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias para que eu pudesse ter essa resposta para o pessoal que fica me atazanando o tempo todo querendo essa resposta. Sim. Aí o que acontece? Então, alguns dos que aqui estão se concretizou aonde, Morrison? Não entendi a pergunta. Alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam. Aí eu pergunto, essa promessa teve cumprimento aonde? Então, o cumprimento ele estava falando com os seus discípulos, né? Seus 12 apóstolos. Então, o João ele não ia passar para a morte, né? E ele até hoje, né? A gente acredita que ele está vivo. Mas alguns. E onde estão os outros? Então, a gente não sabe exatamente, né? Se ele estava falando mais promessas com outras pessoas. A gente sabe. Não, ele falou que alguns dos que aqui estão sim, não sim. provarão, não é dos que ali estarão, né? Mas dos que aqui estão não provarão a morte. Aí João, você falou que João está vivo até o dia de hoje, batendo o coração de carne e osso. Sim. Mas ninguém sabe onde é que ele está. É tipo isso, né? A gente, o corpo dele, né? Não é tipo igual a gente mais, né? Ele passou por um Mas fase, ele falou né? que alguns dos que aqui não morrerão. Quer dizer, não vão passar pela morte. Mas o corpo dele tem diferença do nosso? Sim, então, por exemplo, né? O corpo dele não passa por morte, né? Não passa para doenças, né? Ele não pode, tipo... Entendi agora. Tipo entendi. isso, Então, quer né? dizer, recebeu um revestimento diferenciado. Tipo isso. Entendi. Então, quer dizer que é só João que está vivo, então? Bom, a gente não sabe de tudo, né? A gente sabe algumas coisas em relação a isso. E aí, se você quiser, a gente poderia estudar juntos com você um pouco mais, né? Vai ser ótimo, gente. Aí vai ser ótimo, vai ser tudo de bom. Bom, de qualquer forma, vocês permitem lá que eu coloque a imagem de vocês lá no nosso grupo? Pode fazer, pode botar. Valeu, pessoal. Obrigadão aí. Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo. Cara, você viu e ouviu com os seus próprios olhos e com os seus próprios ouvidos. Você entende o que é religião? Cada um vai trazer um ponto de vista completamente diferente. Eu pergunto para você, qual católico, qual protestante vai dizer que João está vivo até os dias de hoje? Mas pasme, existe igreja que diz que João está vivo, de carne, osso, coração batendo, mas está escondido em algum lugar. Isso é o religioso. Isso é o trabalho do religioso, tentar dizer que esta Bíblia aqui não mente e para isso precisa se expor ao ridículo, a ponto de dizer que um homem está há 2000 anos vivo, com o coração batendo de carne e osso, comendo, bebendo e cagando por aí, mas quando eu pergunto onde é que esse homem está, eles dizem que não sabem. É isso que a religião faz com a cabeça das pessoas, Brasil. E o meu trabalho aqui é te ajudar a se livrar dessas misérias mentais, dessa doença, desses vírus, dessas bactérias, desses protozoários chamado religião.
te livrar da febre amarela que a religião cria em cima de você. E te ajudar, cara, para que você saia disso, para que você viva por si mesmo. No dia quando Deus, seja lá porra que for, no dia quando Ele quiser te procurar, Ele sabe teu endereço. Você não precisa de igreja. Ele sabe teu endereço, Ele sabe onde você mora, Ele sabe quem é você. Então você não precisa ficar o tempo todo procurando Deus, dizendo, meu Deus é aquele lá. Não, meu Deus não é aquele lá não. Meu Deus é aquele lá. Meu Deus também não é aquele. Meu Deus é aquele ali. Não. Por favor, cara, para com essa punheta mental. No dia quando Deus quiser se revelar, caso haja algum, Ele vai saber onde é que você está, cara. Para que você precisa de pastor? Para falar para você? Come isso, bebe aquilo, obedeça assim, chupa aqui, se ajoelha ali, sabe? Abre tuas calças aqui, sabe? Transa desse jeito. Ó, você vai ter que obedecer o dia da semana tal, é o sábado, é o domingo, é a quarta, é a quinta, é a sexta. Faça isso. Só namora se falar com o pastor da igreja. Daqui a pouco chega uma filha de pai e mãe. Pastor, o senhor está pensando que manda dos meus filhos? Eu falei, de jeito nenhum, e nem quero mandar, que eu tenho 4 para mandar. Mas na igreja eu ainda mando. Pastor, o senhor manda na sua igreja? E muito, irmão, e muito. Não é pouco não, é muito. Quem manda lá é Jesus, pastor. Não, lá é Edi mesmo. Lá é Edi mesmo. Mas Jesus manda no Edi. Mas na igreja é eu que mando. Para com essa besteira aqui. Ah, pastor, eu não temo o homem. É bom temer o homem, porque aqui é homem. A Bíblia diz que Ele entregou a igreja a homem. Os anjos disseram, entrega para nós. Vocês não, é para homem que eu vou entregar. Por favor, cara, você é o quê? Você é um animal? Você é um animal? Você é um bichão irracional? Você é uma ovelha? É isso que você é? Você é uma ovelha? Poxa, por favor, Brasil, por gentileza, me ajuda aí, vai. Um forte abraço para você e espero muito te encontrar num próximo vídeo. Forte abraço e até lá. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja de forma espontânea e generosa nos ajudar a continuar a expandir este projeto pelo Brasil e pelo mundo, por favor, contribua e ajude-nos através do Pix. O nosso Pix está aí, alemdafejason@gmail.com. O Além da Fé lhe agradece profundamente por este ato de consciência, maturidade e responsabilidade social.